não apenas com Israel, mas também com a minha vida, com a sua nessa noite. A visão do vale de ossos secos pode sim ser comparada com a nossa vida, uma vida que talvez esteja sem esperança, uma vida que talvez esteja sem força, sem vigor, onde a morte ecoa em todas as áreas da vida. No capítulo 37, onde narra a visão, o próprio Deus diz que para o povo de Israel já não havia mais esperança, e por causa disso Deus mostrou para ele ossos sequíssimos. Esses ossos secos mostravam justamente essa falta de esperança. Um vale, um lugar árido, um lugar inóspito, mostra a condição espiritual do seu povo. Então Deus chama Ezequiel, faz ele rodear, faz ele passear pelo vale. Ele vê, analisa toda a circunstância em que ele estava inserido, e Deus faz uma pergunta para ele: será que tudo isso aqui que você está vendo, Ezequiel, pode mudar? Esses ossos que você vê, pode tornar a vida? Então ele ficou: Senhor, tu sabes. Então Deus, ele disse: profetiza então. E a partir da palavra profética da boca de Ezequiel, então Deus começa a mudar aquele cenário, ok? E hoje eu quero te adiantar uma palavra. Hoje é um dia de mudanças na sua vida, e eu quero repetir essa palavra porque ela veio muito forte ao meu coração. Hoje é dia de mudanças na sua vida. Eu não sei se você crê no que eu estou te falando. Eu creio. Enquanto meditava nesse texto, o Espírito Santo fala ao meu coração: quero proporcionar mudanças na vida de algumas pessoas. E hoje é o dia, certamente, do Espírito Santo fazer um rebuliço na sua vida. Vocês estão aí ou não? Amém ou não? Amém. Então vamos lá. Eu quero, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, quero fazer uma exposição do texto e dividir esse sermão em 3 pontos. O primeiro ponto é a condição espiritual das pessoas. O vale, como eu acabei de dizer, é um lugar de morte, é um lugar de desolação, é uma condição onde ilustra o estado do povo de Israel e também o estado de muita gente. O vale mostra a situação caótica de morte espiritual. Esse vale representa o homem sem Deus, o homem completamente morto espiritualmente, sem esperança nenhuma, sem expectativa nenhuma. Sem Deus, irmãos, o homem é apenas um amontoado de ossos. Sem Deus, o homem não tem vida, não tem propósito, não tem esperança nenhuma. É literalmente um vale cheio de ossos. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, ele mostra exatamente este cenário aqui. Paulo diz assim: estando nós ainda mortos em nossos pecados, versículo 5, estando ainda nós mortos em nossos pecados. Então ele vai tratar justamente desse vale aqui, a morte espiritual que o homem tem no pecado, leva a este vale de ossos. Agora olha o que ele diz: nos vivificou. Vivificar é dar vida, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele vai abrir um parênteses para dizer o seguinte: pela graça sois salvos. E o versículo 6 ele continua: e nos ressuscitou. Vale de ossos, vale de morto pelos pecados, através de Jesus. Ele, o Senhor, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
Jesus. Assim como este vale cheio de ossos virou um poderoso exército, nós, em nossos pecados, nos transformamos em um grande e poderoso exército. Estamos de pé hoje porque Jesus nos vivificou. Estamos de pé hoje porque a palavra do céu veio ao nosso encontro. Estamos de pé hoje não por causa dos nossos próprios méritos, porque estávamos mortos, mas Ele nos alcançou por sua graça e nos trouxe para a sua presença, e hoje estamos de pé, vivos e glorificando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A situação do homem sem Deus é a mesma de um vale cheio de ossos, e por sinal, o texto diz que os ossos eram numerosos e sequíssimos. Isso vai mostrar a condição caótica do vale. Não era alguns ossos, eram muitos ossos. Não eram ossos que acabaram de morrer, eram ossos sequíssimos, o que indica estar ali por muito tempo. Isso vai mostrar que a nossa vida sem Cristo vai perdurar um sofrimento constante e até um sofrimento eterno. E aí a gente precisa refletir como é de verdade que está a área da nossa vida. Será que nós estamos como esse vale? Será que nós estamos sem esperança, sem expectativa nenhuma? Será que nós não estamos mortos em nossos pecados e delitos, precisando que Deus sopre seu espírito de vida em nós? Ou quem sabe já somos cristãos, já aceitamos a Jesus como Senhor, como Salvador, mas estamos vivendo uma vida seca, sem avivamento, estamos vivendo uma vida completamente desprovida do poder do Espírito Santo de Deus. Então, diante desse cenário, a gente precisa reconhecer que nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos da presença do Espírito do Senhor, e é sobre isso que eu quero falar agora. Duas coisas foram extremamente importantes para que aqueles ossos voltassem a ter vida. Duas coisas foram extremamente importantes para que aquele vale mudasse, transformasse e passasse a ter vida, de morte para a vida. E quais foram essas duas coisas? A primeira, a palavra de Deus. A segunda, a presença do Espírito de Deus. Eu quero falar sobre essas duas coisas agora. Vamos lá. A palavra de Deus foi proclamada por Ezequiel. Ezequiel estava no meio do vale. Deus faz uma pergunta para ele, uma pergunta extremamente intrigante: estes ossos podem viver de novo? Ezequiel dá uma resposta evasiva, nem que sim, nem que não. Ele disse: Senhor, tu sabe, eu sei pouco, mas o Senhor sabe tudo. Então Ezequiel mostra para Deus que ele crê, se Deus falar, certamente alguma coisa pode mudar, mas humanamente falando, a perspectiva de Ezequiel em ver vida no meio daquela morte toda era mínima, quase zero. Eu, no lugar de Ezequiel, estaria com a minha perspectiva muito baixa. Imagine você num lugar de morte, num cemitério, e Deus fala: esse povo todo pode sair das tumbas e viver? Senhor, tu pode, sabe, tu pode tudo. Agora eu particularmente, olhando essa situação, dificilmente eu vou enxergar a vida aqui, dificilmente eu vou enxergar a esperança aqui. Pois é, irmãos, a palavra de Deus, ela se manifesta fora da perspectiva humana. A palavra de Deus, ela se manifesta além da expectativa humana. Foi isso que Pedro mostrou para nós, quando Jesus entra no seu barco, e agora Pedro passando a noite toda sem pescar absolutamente nada, e Jesus entrando no barco dele disse: Pedro, joga o barco mais para o fundo, e chegando lá, lance as redes.
Aí Pedro, vendo toda aquela situação, ele disse: Senhor, eu fiquei a noite toda tentando pegar um peixe, não consegui. Minha vida, meu barco está igual um vale de ossos, não tem nada, eu vou para casa frustrado. Aí Jesus fala: só lança as redes. Então ele diz assim: então sob a tua palavra eu vou lançar as redes, porque aonde tem morte, a tua palavra pode dar vida. E o texto diz que quando ele lança as redes, depois que a palavra de Deus foi mencionada, então agora passou a existir aquilo que não existia. Deus é poderoso para trazer à existência as coisas que não são, que não existem. Ele é poderoso para fazer acontecer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. A palavra de Deus é poderosa. Pode viver? Tu sabes. Então agora Deus não pergunta, Deus ordena. A pergunta passou, agora veio a ordem. Então profetiza. Ezequiel recebe a ordem de Deus, e exatamente como Deus disse para ele fazer, versículo 7, ele diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Preste muita atenção nesse termo aqui, para descaracterizar algumas inverdades quanto a esse assunto. Preste atenção. Então profetizei segundo me fora ordenado. Então Ezequiel não profetizou o que quis, Ezequiel profetizou o que lhe foi ordenado. Ezequiel não falou o que sentia no coração, Ezequiel falou o que ouviu de Deus. Algumas pessoas, por falta de conhecimento, usam o termo profetizar como se fosse algo bom desejando para o outro. Profetiza para o irmão, profetiza na tua casa, profetiza na tua vida. O que tem de errado nessa expressão? Ela pode inconscientemente mostrar para nós que nós temos algum tipo de poder, que nós temos algum tipo de relevância, onde eu falando, Deus tem que fazer. Eu já vi gente dizendo: se não está no plano de Deus, e você profetizar, e você tiver crédito com Ele, Ele vai fazer mesmo assim. Isso é perigoso. Como assim crédito? Deixa eu te fazer uma pergunta: quanto está o teu crédito no céu? Se tu falar, tá bom, pastor, você precisa se converter, porque a gente não tem crédito nenhum. Eu estou em débito no céu. A graça de Deus me alcançou, e tudo é por sua graça. O que eu sou, o que eu faço, é tudo por graça. Não é porque eu sou bom e tem crédito lá em cima, não. É porque Deus me vê com um olhar de amor e de misericórdia. Ele me dá, não é porque eu oro muito e jejuo muito, Ele me dá porque Ele é bom e quer fazer. Então às vezes a gente precisa desconstruir essa mentalidade pagã, que a gente herdou de outros lugares, onde a gente vem construindo uma vida pautada em méritos, e nós vamos através do mérito humano atribuindo a Deus coisas que não existem. Aí não é Deus que fala e a gente obedece, é a gente que fala e Deus obedece. Ah, pastor, mas está escrito que Elias profetizou segundo sua palavra e choveu, e simplesmente parou de chover antes. Foi Elias que quis profetizar, Deus não mandou ele profetizar. Mentira. É óbvio que Deus falou para Elias para fazer aquilo. Foi óbvio quando Elias disse: não vai chover, segundo minhas palavras. Ele estava falando em tom profético e não como homem. Ele estava falando o que Deus lhe mandou falar, até porque Baal é o deus da chuva.
Se Baal é o Deus da chuva, o Deus dos deuses disse para Elias: profetiza que eu quero ver Baal fazer chover. Vai lá e profetiza, Elias, que não vai chover, e deixa comigo, eu quero ver os céus trancados 3 anos e meio, e manda Baal não fazer chover, que eu quero ver. Já tinha um acordo entre Elias e o Senhor. Quando Elias chegou falando, é que a gente só pega a partir do texto, mas se esquece que a vida do profeta não começa quando ele fala, a vida do profeta começa no quarto. No quarto de oração, Deus já tinha falado com ele. Mas pastor, está escrito na Bíblia? Não, mas não precisa ser teólogo para saber disso. Ele chega e fala o que Deus mandou falar, não o que ele quis falar. Profeta de verdade não fala o que quer, profeta de verdade fala o que Deus manda. Existe pelo menos 3 características importantes quando o assunto é profetizar. A palavra profetizar no hebraico nabar, ou também no Novo Testamento no grego profeteus, que significa falar em nome de Deus. Ai, Jesus amado, isso aqui já treme até minha espinha, irmão. Profetizar, falar em nome de Deus. Profetizar, falar sob a inspiração divina. Não é falar o que eu quero, é falar o que Deus manda. Essa palavra profetizar não significa falar qualquer coisa que queremos. Irmãos, eu desejo muita coisa boa para vocês, desejo muita coisa boa para mim, desejo muita coisa boa para minha família. E como a gente deseja coisas boas, a gente usa, eu profetizo sobre a sua vida. É normal isso. E eu não estou dizendo que é teologicamente um erro. O que é um erro é você achar que aquilo que você está falando vai acontecer. Aí é um erro. Aquilo que você está elaborando, verbalizando, é aquilo que você está sentindo, e não aquilo que Deus está mandando. Presta atenção, Deus não tem compromisso com o teu sentimento, Deus tem compromisso com a vontade dEle. O que você sente, Ele não precisa fazer nada do que você sente. Agora, o que Ele quer, Ele determina e faz. É por isso que tem muita gente frustrada nas igrejas, sabe por quê? Porque tem gente que não sabe discernir a voz de Deus para o coração humano. Aí o cara sente uns negocinhos assim, a irmã sente uns arrepiozinhos assim, e um desejo gostosinho no coração, que ama o irmão, ou tenta falar alguma coisa, aí ele chega em nome do Senhor, começa a falar algumas coisas que ele está sentindo, e não que Deus mandou, e o irmão cai em lágrimas e chora, meu Deus, o Senhor me ama mesmo, vai acontecer, e passa tempo e não acontece. Aí os irmãos falam, meu Deus, Deus falou ou não falou? Você quer a resposta? Não falou. Então foi a pessoa? Foi, mas ela foi emotiva. E nós somos seres emotivos. Quem é que não errou? Atire a primeira pedra, irmão. Eu já errei com os meus sentimentos. Eu já errei, eu já discerni de forma errada o que eu senti. Era o que eu sentia. Deus nunca mandou falar nada, mas o meu sentimento era tão forte que eu desejei e falei. Algum erro, pastor, nisso? Não, o erro é você dizer em nome do Senhor. Aí tem. Se é uma coisa que você está sentindo e você chegou para a pessoa e diz, assim diz o Senhor, irmão, para, falso profeta. Porque Deus não mandou você falar nada. Agora se você falar assim, irmão, eu estou sentindo algo de Deus aqui, eu não sei o que é, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, não é Deus que está mandando, mas eu estou sentindo falar, meu filho. Aí é outro papo. Você está sendo sincero e claro com os seus sentimentos. Você não está falando em nome do Senhor. Você está falando no seu nome, que está sentindo no seu coração. Quantos me entendem? Vamos lá. Profetizar não significa falar qualquer coisa que queremos. Na Bíblia, profetizar envolve 3 elementos fundamentais. Primeiro, receber uma revelação direta de Deus. Você não fala por conta própria, você transmite aquilo que Deus falou, você transmite aquilo que Deus revelou. Segundo, não é transmitir a mensagem com fidelidade. Profeta não tem liberdade para alterar aquilo que Deus falou. Profeta fala na íntegra tudo o que Deus falou, seja bom ou seja ruim.
Terceiro, o cumprimento da palavra depende de Deus. Se a palavra vem de Deus, é Ele que vai cumprir no tempo dEle. O texto de Ezequiel, quando o assunto é profetizar, nos ensina alguns princípios. O primeiro é que profetizar não é uma escolha pessoal, mas uma resposta à ordem de Deus. Eu estou profetizando ossos, porque quem mandou foi Deus. Por mim eu nem falava nada, mas como Deus mandou, eu estou falando. Segundo, a palavra de Deus tem poder, não a tua. Essa falsa teologia da confissão positiva é uma falácia, uma mentira. Fala que acontece. Mentira. Pensa positivo. Que acontece. Mentira. Pensa positivo que atrai boas energias. Tu é crente? Se tu for crente, vamos conversar. Se tu não for, aí tudo bem. Não, pastor, mas se você ficar pensando coisas ruins, pensando coisas negativas, aí você vai atrair coisa ruim. Não é que você está atraindo coisa ruim, você já atraiu faz tempo. Porque quem fica pensando coisa ruim é porque já deu brecha há muito tempo. Porque crente blindado pelo Espírito Santo não fica lastimando a vida. Crente blindado pelo Espírito Santo tem uma fé centrada nele e crê que ele tudo pode, nenhum dos seus planos podem ser impedidos. A palavra de Deus é que tem poder, meu irmão, não as tuas. Minhas palavras têm poder. Mentira! Não tem. Se tem poder, eu desafio você, se tem poder tua palavra. Manda o cachorro miar. Vai lá. Minha palavra tem poder. Cachorro, mia agora. Se ele miar, eu acredito em tu. Fala pro gato latir. Gato! Minha palavra tem poder, viu? Late. Se ele latir, eu acredito em tu. Então vamos parar com essa palhaçada, meus irmãos. Minhas palavras não têm poder coisa nenhuma. O que eu quero não tem poder coisa nenhuma. Tudo que tem poder vem de Deus. É a palavra dele que tem poder. É a vontade dele que tem poder. É por isso que tem um monte de falsos profetas nos nossos dias, que se levantam em nome do Senhor, e Deus não mandou ele falar nada. Aí as coisas não acontecem, o povo fica com raiva de Deus. Não fica com raiva de Deus, não, fica com raiva do falso profeta, que falou sem a ordem de Deus. Então Ezequiel, ele se levantou, no meio daquele vale, e profetizou, segundo o que Deus ordenou. Agora olha o que aconteceu no verso 7, olha que coisa maravilhosa, irmão. Enquanto eu profetizava, meu Deus do céu, houve um ruído, começou um rebuliço ali, enquanto eu profetizava. Enquanto a palavra de Deus estiver na sua vida, enquanto Deus estiver sendo a direção da tua vida, enquanto você andar e viver debaixo da palavra de Deus, enquanto você estiver na presença de Deus, as coisas vão acontecendo sem forçar a barra, sem fazer manipulação do homem, sem querer dar um jeitinho para as coisas acontecer. É você andar na palavra e a palavra se encarrega do resto. Você não precisa fazer nada, é a palavra que faz. Porque Ezequiel profetizou, e enquanto ele profetizava aquilo que Deus mandou, Deus então começou a mover aquele lugar. Um milagre começou a acontecer naquele lugar, começou a ter ruído, começou a ter barulho, osso começou a se juntar com osso, tendão começou a nascer, carne começou a ser formada, a palavra foi recebida com fé, e a mudança começou a acontecer. De novo, a palavra foi recebida com fé, e a mudança começou a acontecer. Se você ouve a palavra, tem mudança. Se você não ouve, vai continuar do mesmo jeito.
Você tem ouvido essa palavra? Porque a palavra vem, a fé vem pelo ouvir da palavra. Se a gente não ouve a palavra, se a gente não recebe a palavra, se a gente não crê na palavra, simplesmente as coisas não acontecem. Olha que coisa poderosa. Osso começou a juntar. Meu irmão, que coisa. Você vê essa cena, eu só imaginar essa cena, eu me arrepio de tanta graça de Deus. Osso vindo de tudo quanto que é parte. Aleluia. Começou a juntar um com o outro. Porque onde a palavra de Deus está, tem ordem, irmão. Ordem. Começou a criar uma estrutura, começou a criar algo fundamentado, as coisas começaram a ordenar um com o outro. Daqui a pouco começou a nascer nervos, tendões. O tendão é uma estrutura fibrosa, grossa, rija e flexível. Sua função é de conectar os músculos dos ossos. Onde tem tendão, tem equilíbrio, tem desenvolvimento, tem movimento. Osso sem tendão não movimenta. Osso com tendão tem equilíbrio perfeito. Tira a palavra, acaba equilíbrio. Põe a palavra, equilibra as coisas. Está precisando de mais palavra na tua família, por isso que cada osso está para um canto. Marido está para um canto, nem na cama mais dorme com a mulher. É um osso dormir no sofá? Ah, Jesus, não revela não o que eu falo. É um osso dormir no sofá e o osso dormir na cama. Precisa de palavra de Deus na tua casa para os ossos começar a se juntar de novo, meu filho. Precisa se converter de novo, minha filha. Precisa ser crente de novo, para a palavra de Deus começar a transformar seu lar. Família dilacerada, o pai sentado na cadeira, enquanto a mãe no sofá, enquanto o filho na frente da televisão, e o outro filho na frente do celular. É osso espalhado dentro de casa. Precisa da palavra de Deus entrar lá dentro e começar a juntar a família em torno da mesa de novo. Precisa a palavra entrar lá dentro e juntar o casal em torno da cama de novo. Precisa a palavra entrar lá dentro e você começar a se juntar ministerialmente de novo. Veja onde você se perdeu, veja onde você se espalhou. Receba a palavra e junta de novo e viva o melhor de Deus para a sua vida. Começou a ter tendões, começou a ter ordem, equilíbrio. Daqui a pouco começou a crescer músculos, começou a crescer carne, a pele começou a formar. A pele é um órgão que envolve todo o corpo, é um dos maiores, atinge 16% do peso corporal. As principais funções da pele são excretoras, isto é, elimina toxina. Sem pele, nosso corpo pode ficar infeccionado e doente, então tem que ter pele para eliminar qualquer tipo de toxina, porque onde tem palavra, toxina não fica. Onde tem palavra, a inflamação não fica, porque a palavra protege, a palavra dá relacionamento, sensação, estímulo. A palavra produz cobertura, porque a pele cobre o que está exposto. Tem palavra, você está coberto. Tem palavra, você está coberta. E eu quero em nome de Jesus te dizer aqui hoje, esta palavra cobrirá a sua casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Aleluia. Enquanto ele profetizava, começou a acontecer algo extraordinário. Mas ainda falta algo. Diga comigo, ainda falta algo. E o que falta? Falta o Espírito. Porque depois que o corpo foi formado, depois que a estrutura foi formada, depois que toda aquele esqueleto humano foi formado, aí vem Deus de novo. Versículo
9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. 10. Profetizei como ele me ordenara. De novo, profetizei como ele me ordenara. Agora olha o que diz o texto: e o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé, um grande exército se levantou. Aleluia. O que faltava com aquele povo? O que faltava naquele vale? O Espírito. Sem o Espírito, nós somos um amontoado de ossos. Sem o Espírito, nós somos até crentes que se vestem bonito, mas sem o Espírito falta vida, sem Espírito falta coragem, sem Espírito falta bravura. É necessário a presença do Espírito Santo na vida do irmão, na vida da casa, da família, da igreja, porque uma igreja é uma estrutura, e sem a presença do Espírito é só um corpo, é só um esqueleto. Tem que ter vida. Você não pode apenas parecer um soldado, você tem que ser um soldado. Você tem que ter vida na sua família, vida no seu ministério, vida na sua casa, vida enquanto você estiver trabalhando, estudando. Tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? Pensar que o Espírito Santo é uma experiência apenas. Sabe qual é o nosso maior problema? Pensar que o Espírito Santo é algo que a gente busca por um momento. Em um culto eu busco o Espírito Santo, em uma vigília eu busco o Espírito Santo, em um monte, em um momento de oração eu busco o Espírito Santo, como se ele fosse uma mera experiência. O Espírito Santo não é uma experiência. O Espírito Santo faz parte de você. O Espírito Santo faz parte da sua vida. Tira-se o Espírito, é um esqueleto caído no chão. Coloca o Espírito, você está de pé e lutando como um grande exército. Aleluia. Estrutura sem vida não é suficiente. Belas mensagens sem o Espírito é um esqueleto sem vida. Uma vida cristã sem a presença dinâmica do Espírito sobre ele é uma vida vazia, sem sentido, totalmente desordenada. Muitas vezes nós valorizamos as agendas, valorizamos as organizações, valorizamos as atividades da igreja e nos esquecemos que o mais importante é a presença do Espírito Santo de Deus. Sem a presença é tudo e absolutamente tudo seco e vazio. Então o que a gente tem que fazer? Mais uma vez Deus deu uma ordem: profetiza. Ezequiel se levanta diante de Deus, e agora ele começa a falar aquilo que Deus o ordenou falar. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Foi então que o Espírito de Deus passa a entrar naquele vale. Quem não se lembra de Gênesis 2:7, quando Deus soprou o Espírito nas narinas de Adão, e quando aquele Espírito entrou naquele esqueleto de tendões, de corpo e de pele, aí o Espírito colocou ele de pé e começou a dar vida para ele. Quem não se lembra de Jesus quando entrou naquele cenáculo e os discípulos estavam igual vale de ossos secos, espalhados, com medo, assustados? Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? As mulheres disseram: ressuscitou. Eu não acredito, é mentira, ele não está vivo. E elas disseram: ressuscitou sim. Eles disseram de novo: eu não
creio. 2 saíram e foram para Emaús, depois eles veem Jesus e voltam. Quando eles chegam no cenáculo, a Bíblia diz que Jesus entra no meio da porta, chega na presença daquele vale e sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, e a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. O que eu preciso é o Espírito Santo, o que você precisa é o Espírito Santo. Eu não sei se você está me entendendo, mas quem deseja este Espírito Santo, reage levantando as suas mãos. E se você precisa dele como eu preciso, se você deseja ele como eu desejo agora, então eu profetizo sobre ti o Espírito Santo de Deus. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, quando o Espírito é soprado, aquele povo foi se levantando um a um, formando um poderoso exército. Concluo. Como esse vale, Deus ele quer restaurar completamente a nossa vida. Eu disse que hoje é um dia de mudanças. Deus pode mudar esse quadro caótico, sem vida, sem esperança. Deus pode soprar vida onde não tem, saúde onde não tem, expectativas onde não tem, casamentos, ministérios, famílias, tudo Deus pode. Eu não consigo, mas Ele pode. Bem sei eu que tudo podes. Deus tudo pode. A gente precisa reconhecer nossa condição, gente. Se a gente não reconhecer que a nossa vida está igual o vale de ossos, precisando de um milagre, vamos permanecer mortos. Mas se a gente reconhecer que a nossa vida precisa de um sopro divino, precisa de uma mudança drástica, precisa de uma palavra transformadora, não só uma experiência de um culto, mas uma transformação completa. Eu te digo, é no reconhecimento que o milagre começa a acontecer. Se você deseja uma restauração completa da sua vida, da sua família, você vai ficar em pé e nós vamos clamar. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Se você sentir no seu coração de vir aqui ao altar, dobrar os seus joelhos, se a palavra de Deus te inspirou a isso, te tocou para isso, pode vir, não fique acanhado, porque tem Deus, tem palavra, tem presença de Deus aqui, e Ele é poderoso para transformar. Vai entrar na cabeça, seu ministério, sua família, sua casa. Esse é o poder que há na palavra do Senhor. Não é só o que eu quero, é o que Deus quer. É o que Deus quer. Ezequiel não foi lá fazer turismo. Ezequiel lá foi levar a mensagem. Eu não vim aqui só porque é domingo, eu vim aqui trazer uma mensagem. E a mensagem de Deus é vida onde não tem mais, é mudanças onde já virou caos. Que o Espírito Santo entre na sua casa agora. Você pode orar comigo, você pode falar com Deus. Se você se considera um osso seco agora, precisando desse sopro do Espírito Santo na sua vida, se você se considera esse vale, precisando de uma palavra de mudança e de transformação, então você vai orar ao Senhor, você vai falar com Ele agora.
O Espírito Santo está tocando em meu coração, em algumas famílias aqui. Famílias inteiras desestruturadas. Pai para um canto, mãe para o outro, filho para o outro. É um vale tua casa. Já não tem mais presença de Deus. E eu queria que você parasse um momento da sua vida e refletisse no que você está ouvindo. Não dá para viver assim. Deus tem mudanças. Deus tem transformação. Receba esta palavra, porque esta palavra pode produzir infinitamente mais do que estamos pedindo. Creia no que está sendo ministrado. Não é em mim não, é na palavra de Deus. É a palavra que tem poder, não a minha. É a palavra que é poderosa, e não os meus sentimentos. E eu estou debaixo dessa palavra agora. Eu estou debaixo desta palavra agora. Em nome de Jesus. Pai, sob esta palavra, eu lhe peço que em cada casa, em cada família, em cada ministério, em cada cidade, na hora nação, que for entrar, Isaac puxa, em cada igreja, e aí entra no conjunto total, entendeu? que esta palavra possa produzir transformações, que essa palavra possa entrar, produzir mudanças. Se está em um canto e está o outro em outro canto, começa a juntar eles agora, Senhor. Quebra as diferenças, tira as barreiras e começa a juntar um com o outro agora. Sopra a vida entre eles, Senhor. Sopra a vida no casamento, que está parecendo um vale de ossos. Sopra o teu Espírito e produz a vida de novo. Restaura, Senhor, esse casamento. Restaura essa família. Restaura os seus filhos. Restaura o ministério deste obreiro, desta obreira. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Ele vai orar e parece que os céus estão fechados. Não sente mais a presença vibrante do Espírito Santo. Se sente como um osso seco. E já se perguntou por quê. Mas a palavra está aqui hoje. A palavra veio até o seu vale hoje. A palavra está chegando no teu vale agora. A palavra está chegando no teu vale agora. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Volte a falar em línguas. Volte a cumprir o chamado. Volte a cumprir o ministério. Volte a fazer o que deixou de fazer. Receba a vida vibrante do Espírito Santo em você. Não sei se você está crendo no que Deus está ministrando, mas se você entende que é Deus falando, receba vida vibrante do Espírito Santo em você. Receba a vida pulsante do Espírito Santo em você. Ah, Espírito Santo de Deus, sopra a vida agora. Se você puder orar mais alguns minutos, se você puder orar, ore. Se não vale de ossos secos. Você pode orar. Você pode orar. Continue orando. Tem vida de Deus aqui. Não cesse de orar. Tem
Deus vindo aqui agora. Tem um reboliço acontecendo no mundo espiritual agora. Ouço um barulho de mudanças e de transformações vindo da presença de Deus agora.